essa oportunidade para o presbítero Jonathan. Deus tem falado contigo, igreja? Mas muito ainda Ele vai falar. Preste atenção, amém? Meus irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Uma alegria, né, irmãos, nós estarmos aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus, amém. Todo mundo contente, graças a Deus, né? Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, ou seja, quase 12 horas. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus animais? Jesus respondeu e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Somente esses versos. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor fala no nosso coração, na direção do Teu Espírito, aquilo que nós precisamos e necessitamos. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, texto bastante conhecido de toda a igreja, né? Mas que relata um encontro muito profundo. O texto nos diz que Jesus, deixando a Judéia, indo em direção à Galileia,
o texto nos fala que era necessário ele passar por Samaria. Mas nós precisamos entender algo aqui, irmãos. Jesus saindo da Judéia, indo em direção à Galiléia, o caminho mais próximo, o caminho mais feito pelos judeus, não passava na Samaria, não passava em Sicar. Toda vez que algum judeu, alguma pessoa fazia uma viagem e havia próximo ou passasse próximo de Samaria, sendo um judeu, jamais passaria em uma cidade de Samaria. Por que isso, irmãos? Eu não vou entrar nesse contexto, mas os judeus e os samaritanos, embora sendo irmãos, embora sendo pessoas do mesmo povo, a mesma nação, não se relacionavam, não se comunicavam, não conversavam entre si, por conta de um acontecimento há muitos e muitos anos antes do nascimento de Jesus. Para ter-se ideia, irmãos, as pessoas andavam 14 até 20 quilômetros a mais para cortar a volta de Samaria e não passar nessa região e em nenhuma dessas cidades. A briga, a rixa era tão grande entre judeus e samaritanos que os samaritanos e judeus não se conversavam, não dialogavam, e aqueles que conversassem com os samaritanos eram considerados imundos. Agora o texto nos fala, irmãos, que Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia, e era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria, irmãos? Porque em Samaria, apesar de todos os conflitos históricos, geográficos, havia um povo que necessitava de conhecer o Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo com todas as rixas, mesmo com todas as intrigas históricas, mesmo com todos esses desentendimentos, Jesus estava disposto a romper todas estas tradições, para que a mensagem, para que o conhecimento do Evangelho, para que a notícia, a boa nova de que o Messias, o enviado, estava entre eles, chegasse até esse povo, até a cidade, a região de Samaria. Então o texto nos diz que Jesus passa por Samaria, numa cidade chamada Sicar. Essa cidade próximo a uma herdade, próximo às terras de Jacó. Jacó deu essas terras ao seu filho José, e nós lemos em Gênesis que Jacó fez um poço naquela terra, e é exatamente neste poço, irmãos, que Jesus se assenta ao lado, à beira deste poço. O texto nos diz que Jesus, cansado do caminho, se assenta junto à fonte. E o interessante é, irmãos, que a Bíblia nos fala que era quase próximo à hora sexta, ou seja, era próximo ao meio-dia. O sol estava escaldante, o sol estava no ponto mais alto. Os irmãos estão vendo, né? Como nós estamos em dias, em semanas que
está tão quente, o clima está tão, que até mesmo na sombra, o mormaço, o calor nos nossos dias, imagina aqueles dias, imagina aquela região, lugar desértico, terras áridas. Jesus, dessa caminhada, ele está cansado, porque embora ele sendo Deus, é o texto que nós lemos, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma de Deus e se fez homem, e habitou entre nós. E na sua forma de homem, encarnado em carne, ele cansou, ele se entristeceu, ele se afadigou, ele sentiu dores, ele se angustiou, porque mesmo sendo Deus, ele também era homem. O texto nos diz que Jesus, cansado do caminho, se assenta junto à fonte. Isso é maravilhoso, irmãos, porque ele mesmo cansado do caminho, ele mesmo cansado ainda é capaz de renovar as forças daqueles que estão fracos. O nosso Cristo mesmo crucificado nos deu a certeza da salvação. Embora sendo homem de dores, ele nos dá uma vida de alegrias infindáveis em Cristo Jesus. O texto nos diz que Jesus, assentado à beira da fonte, próximo ao meio-dia, como nós falamos, um horário muito quente, Jesus está sentado, e a ida de Jesus até aquele local não é em vão. Jesus não estava ali simplesmente por estar, irmãos. Jesus não estava ali simplesmente porque ele achou conveniente estar ali. Jesus não estava ali apenas porque ele queria conhecer aquela mulher. Jesus não estava ali porque ele sabia que tinha uma fonte e ele queria beber daquela água. Não! Jesus queria e desejou e se dirigiu até aquela fonte porque ele sabia que aquela mulher, exatamente naquele horário, estaria naquele poço. Jesus assentado, o texto nos diz que a mulher chega para tirar água. Porém, irmãos, não se tira água ao meio-dia. A água se tira de manhã, quando o sol está fresco, quando o clima está fresco. Por que aquela mulher, irmãos, ela vai próximo ao meio-dia? Porque ela não quer ter contato com as demais mulheres que buscavam água para seus animais, para a sua casa. Ela vai próximo ao meio-dia porque ela não quer se encontrar com ninguém, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é graça. Ela vai ao meio-dia porque ela não queria se encontrar com ninguém, mas ela não sabia, ela não entendia que mesmo ela não querendo encontrar-se com ninguém, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a encontra na beira daquele poço. O texto nos diz que eles iniciam uma conversa, um diálogo, né? Jesus pede para aquela mulher água. Ela diz: como pode você, sendo judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Por acaso você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Então Jesus responde a ela dizendo: ah, se você conhecesse o dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, era você que estava me pedindo água.
Se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse esse a quem te pede, era tu que pedirias a mim e eu te daria, diferente da água deste poço, porque quem bebe da água daquele poço, deste poço, tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água da vida, da água do Cordeiro, jamais tornará a ter sede. Jesus olha para ele e diz: se você soubesse quem te pede, você pediria a mim. A mulher buscava uma água que refresca somente aqui e agora. Jesus tinha para oferecer uma água que refresca para toda a eternidade, irmãos. E é assim, irmãos, nós que recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós estamos bebendo, provando desta água. E eu te digo, irmãos, pode passar a luta que for, pode passar a tempestade que for, a adversidade que for, as consequências que for, os vendavais que for na sua vida, ainda assim no seu íntimo, no seu interior, você vai dizer assim: ainda que eu passe tudo, eu vou permanecer, porque eu não me satisfaço nas coisas que eu tenho, mas a minha satisfação está em Cristo Jesus. A satisfação do cristão não está naquilo que ele possui, mas está naquilo que ele tem, a água viva, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não se desespere quando a luta, a tempestade bater a sua porta. Quando a luta, a tempestade bater a sua porta, abra sorrindo, alegre, contente, porque você serve um Senhor que, apesar das tribulações, Ele está no controle de todas as coisas. E servir ao Senhor, irmãos, quer dizer que não teremos aflições? Não, de forma alguma, teremos sim, mas quer dizer que, apesar de todas as aflições, nós ainda temos Cristo e Ele é suficiente para nós. Ele é o nosso tudo, irmãos. Jesus olha para aquela mulher e fala: aquele que bebe desta água que eu estou dando, oferecendo, nunca mais terá sede. Então aquela mulher olha para o Senhor e diz: então me dá desta água, para que eu não tenha mais sede e para que eu não venha mais aqui tirar. Ela não tinha entendido ainda aquilo que o Senhor estava falando a ela. Então Jesus diz: vai primeiro, chama o teu marido e depois você vem cá. Aquela mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Então Jesus olhou para ela e disse: disseste bem, porque você não tem marido, porque você teve 5 maridos e o que você está agora não é seu. Isto ele disse com verdade. O texto nos diz, irmãos, que aquela mulher abriu-se, porque somente alguém, irmãos, enviado da parte de Deus, pode fazer aquilo que Deus estava fazendo. Somente o Messias. Então Jesus, ele olha para aquela mulher e diz, a mulher olha para Jesus e diz: os nossos pais adoraram neste monte, e vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus olha e diz: mulher, vai chegar uma hora, chegará um momento que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai, mas em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque o Pai, olha o que Jesus fala, versículo 22, 23. Apenas ouça: vocês adoram o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não se trata de um lugar, irmãos. Aquela mulher entendeu. Não se trata de samaritanos, judeus. Não se trata de uma localização. Se trata de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adoramos o Senhor em espírito e em verdade, aqui dentro e lá fora. Adoramos em espírito e em verdade quando fazemos tudo que fazemos para a glória de Deus. Falamos isso essa manhã, irmãos. Qual é a evidência de que somos cheios do Espírito Santo? Quando falamos em línguas, sim. Porém, a maior evidência, as mais profundas, é aquilo que Paulo escreve aos Efésios capítulo 6. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Esposas, sejam submissos aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Servos, sejam obedientes aos seus senhores e trabalhem como se estivessem trabalhando para Cristo. Esse dia chegou, irmãos, e por isso nós estamos aqui. Não se trata mais de nações, de tribos, línguas e nações, porque se tratasse apenas de um povo, nós não poderíamos adorá-lo, irmãos, mas nós estamos aqui, porque gentios ou não gentios, mas aqueles que professam o Senhor como seu Salvador, fazem isso em espírito e em verdade. Em Jerusalém, em Samaria, não! Dentro do seu quarto, dirigindo para o trabalho, voltando do trabalho, diante de muitas pessoas, sozinho, ausente das pessoas também. Jesus passou por Samaria, porque aquela mulher foi algo, um propósito da parte de Deus, para que uma nação, para que um povo fosse alcançado. Ele não passou ali em vão, irmãos. Ele não passou ali simplesmente por passar. A mulher foi naquele horário para que ela não se encontrasse com ninguém. Mas o nosso Senhor, aquele que encontrou a Paulo a caminho de Damasco, ele foi até aquela beira daquele poço, para que aquela mulher conhecesse a verdadeira fonte de água viva. O texto nos diz, irmãos, que ela sai dali, ela vai até aquelas cidades, e ela anuncia a chegada do Messias, de tal forma, irmãos, que as pessoas começam a se converterem, a ansiarem, milagres, sinais acontecem naquelas cidades. O texto nos diz, irmãos, para encerrar, o texto nos diz que Jesus estava sozinho. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Quando os discípulos chegam com o alimento, com a comida, eles vão oferecer a Jesus, e Jesus fala: não, já estou satisfeito. Os discípulos começam a perguntar: mas quem trouxe comida para o mestre? Jesus olha para eles e diz: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento, o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus olha para os discípulos e ele fala uma palavra, e eu encerro com ela, irmãos. Levante os vossos olhos e olhai para os campos, porque eles estão brancos. Está apenas aguardando o momento da colheita, da ceifa. Nós precisamos levantar os nossos olhos, irmãos. Levante os seus olhos. Não veja as situações, as notícias apenas como notícias, mas veja como se os campos estão brancos, porque eles estão brancos.
E o momento da ceifa está próximo, o momento da colheita está próximo. E eu gostaria de perguntar: há ceifeiros para o Senhor nessa noite? Há trabalhadores dispostos para o Senhor nessa noite? Não é se você vai receber algo, mas é se você vai compartilhar algo com o seu irmão, irmãos. Sabe, no mesmo texto que nós lemos no capítulo 25, se eu me falo agora do Evangelho de Mateus, que Jesus fala acerca das 10 virgens. No mesmo capítulo, Jesus começa a falar acerca dos talentos. Aquele que recebeu 3, aquele que recebeu 2, aquele que recebeu 1. O que tinha 3 multiplicou outros 3. O que tinha 2 multiplicou outros 2. Aquele que tinha 1 olhou e disse: não, eu tenho só 1. Eu vou guardar e esconder, para que quando meu Senhor volte, eu devolva a ele este 1 que eu recebi. Pensamento errado, irmãos. O Senhor nos deu, o Senhor te deu talentos, ferramentas, para que outros mais alcancem e recebam essa mensagem, irmãos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, abençoar a sua vida, e saiba que o Senhor